Jesus, vamos estar orando para iniciarmos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor. Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus nós possamos ouvir a tua palavra, reter, colocar em prática em nome de Jesus. Que nós sejamos como bons mordomos em nome de Jesus, que cuidem e zelam daquilo que o Senhor tem entregado em suas mãos. Que nós sejamos como pessoas sábias que em nome de Jesus constrói a sua casa sobre a rocha em nome de Jesus e possamos ser encontrados em ti. Assim, Pai amado, Pai querido, te agradecemos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, dia 2 de novembro tá chegando, que é o dia de finados, né? Deixa eu só conferir a data, se tá correta, porque eu não sou muito boa com datas finadas exatamente. E hoje eu acabei lendo uma passagem que se encontra em Lucas capítulo 16, versículo 19, que fala sobre o rico e o mendigo, que é muito usado normalmente nesse dia de finados, que pessoal como era de finados, né? Nós vamos estar dando uma lida aqui no texto bíblico, depois nós vamos estar conversando um pouco sobre ele. Lucas capítulo 16, a partir do 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, ou no Hades, ou no lugar de tormento pré-inferno, estando em tormento, o rico levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e que mãe de Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e de vocês, de modo que, querendo passar daqui até vocês, não podem, nem os que de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houver Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa passagem é bem conhecida pelo quê? Porque ela fala sobre o assunto da morte. E o dia do finados é o que? É o dia que as pessoas comemoram, não se lembram. Eu não sou muito boa de datas festivas. Então vamos ver finados. O que se lembra, comemora, né? Dia de finados. Dia de finados é de lembrar em homenagem e saudade aos entes queridos que falecem, através de rituais como visitar cemitérios, levar flores aos túmulos, acender velas e rezar pelas suas almas. E nós podemos ver que muitas pessoas têm esse ritual, esse modo de fazer. Nisso, algumas pessoas vão acender vela para iluminar o caminho daqueles que já morreram. Só que quando a gente reflete a palavra de Deus, a gente entende que depois da morte, segue-se ao juízo. Depois da morte, não importa quantas velas sejam acesas, quantas moedas utilizem dentro do pote, de nada vai adiantar. E esse utilidade, é até interessante pensar que a reforma protestante, ela é amanhã, né? Comemorada amanhã, dia 31 de outubro. E o dia dos finados é dia 2. E quando a gente vai refletir, isso tem muita ligação uma coisa com a outra. Não sei se foi proposição que colocou no calendário, mas tem uma junção que nós vamos tentar aqui expressá-la. A reforma protestante foi o quê? Em resumo, né, o que a gente já sabe assim de mais bruto, assim, mais geral. Martim Lutero, vendo que a igreja na qual ele estava, a denominação na qual ele estava,
rejeitavam muitas coisas da parte de Deus, da palavra de Deus, e tinham muitas coisas acrescentadas, como a indulgência, e que ele via que muitas coisas que eram faladas ali não condiziam com a palavra de Deus. E ele lendo O Justo Viverá pela Fé, ele escreve cerca de 95 teses e leva para que os superiores dele fossem ver e talvez quisessem mudar o comportamento, mudar o jeito de ver, mudar a doutrina. Só que eles veem Lutero como inimigo e não mais como aliado. Então eles vão e desligam Lutero das atividades e tiram ele dali. E isso é a reforma protestante, é a reforma que aconteceu daquilo que estava ocorrendo. E de finados, muitas vezes, a gente pode ver que muito daquilo que foi tirado ainda é reimposto. Se você pegar o seu dinheiro e ouvir alguém dizendo que dá de comprar terreno no céu, que se você pegar R$ 1.000 e você dar para alguma denominação religiosa, o seu ente querido vai ter agora um terreno lá no céu, você está indo de encontro com aquilo que o Lutero rejeitou, que não vê na palavra de Deus, que é pagar por um lugarzinho no céu. Existe uma história muito famosa que diz que eles diziam assim: quando a moeda tilindar dentro do pote, a alma sairá do purgatório e vai até os céus. Como se o sangue de Cristo não tivesse pago o valor pela alma por completo. Precisava ser ela ir para o inferno, para o purgatório e depois ser levada para outro lugar. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que a nosso momento de escolha é aqui, quando estamos aqui em vida. E depois que nós morremos, segue-se ao juízo. Depois da morte, segue-se ao juízo. Não tem esse de fazer isso, fazer aquilo, seja eu a pessoa mais crente do mundo. Depois da morte, segue-se ao juízo. Em Hebreus está escrito, se você quiser olhar, conferir a referência em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz que depois da morte, segue-se ao juízo. Então, e assim os homens estão ordenados a morrer apenas uma só vez, vindo depois o juízo. Então, não importa quantas moedas tilindem dentro do pote, quantos milhares de reais entrem na conta, depois da morte, segue-se ao juízo. Até por conta que o homem tem uma decisão individual e pessoal. Por mais que você seja a pessoa mais crente dessa terra, você não pode salvar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. A salvação é individual, cada um vai por si mesmo. E nessa passagem fala sobre dois homens, um homem muito rico. Então, o homem muito rico, ele foi para o inferno porque ele era muito rico? De forma alguma. Ele foi para o inferno porque o coração dele estava nas riquezas. Não é pecado, não é errado você ser rico. E em nome de Jesus, que Deus abençoe que eu seja um dia uma pessoa rica. Amém. Não tem nenhum problema em você ser rico e ser filho de Deus. Existe um problema em você ser rico e o seu coração está enraizado, integrado, amando a riqueza. Aí sim está o problema. E aquele homem era muito rico e ele ostentava, se exibia, se mostrava por aquela riqueza. Mas existia um homem mendigo chamado Lázaro. Ah, então todos os mendigos vão para o céu? Não, não. Ah, então todo pobre vai para o céu? Também não. Lázaro não foi para o céu porque ele era mendigo, mas porque o coração dele estava em Deus. Porque o coração dele não estava nas riquezas e nem mesmo na pobreza. Porque existem aqueles que se gabam por ser pobres, por serem ricos, mas também tem aqueles que se exaltam por serem pobres, por estarem na pobreza, por serem pobres, necessitados, por precisar disso, daquilo, e acabam usando isso de amuleto para conseguir tudo dos outros. Mas esse não é o fato que nós vamos conversar agora. Então, ambos morrem. E aqui é interessante que fala que os anjos foram buscar o Lázaro. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Os anjos levaram a Lázaro, porém o rico foi sepultado. E então, estando o rico no inferno, ele olha para Abraão e vê ali Lázaro no seio de Abraão, ali deitado junto com ele, gozando ali de felicidade, de alegria. Então ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro pegue o seu dedo, molhe na água e me refresque. E Abraão diz o quê? Filho, você lembra que você esteve lá em terra, você tinha seus bens, suas coisas, Lázaro apenas padecia.
E ele vai, e esse homem rico, ele pede pelo menos que Lázaro fosse enviado na casa paterna para que viesse falar para os irmãos dele, para não chegar naquele mesmo local. Porém, Moisés disse, não, eles que ouçam os profetas, eles que ouçam aqueles que estão lá diante deles. E quem eram os profetas ali? Era a palavra de Deus que estava disponível a eles. E muitas vezes, quando nós podemos ver a palavra de Deus, quando viam o profeta, o que eles faziam? Eles iam matar o profeta. Eles iam desprezar a palavra de Deus. Então, quando alguém chegar no inferno, ele vai dizer, mas eu não escutei. Eis a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Uma Bíblia que você pode comprar até R$ 10, às vezes você até pode ganhar de alguém. Disponível, a profecia do Senhor Jesus Cristo disponível a cada um de nós. Fora aqueles homens e mulheres que são usados como profetas, aqueles que anunciam a palavra de Deus, que pregam a Jesus. Quando o homem chegar no inferno, ele vai poder dizer, mas eu não sabia, sabia. E diante dele vai ser mostrado quanto ele sabia, quanto o coração dele não quis a Deus, mas estar no inferno em lugar de sofrimento. Agora lembrava do Senhor. Então, dia 2 está chegando. Você pode ir no cemitério. Você pode acender suas velas. Você pode orar pelo seu parente. Mas nada disso vai adiantar. Ele já fez a decisão dele em terra. Agora quem deve fazer a decisão sou eu e você. Já que a dele já está, a passagem dele já foi carimbada para um lugar bom ou um lugar de tormento. Já foi carimbada, já está acertada, porque ele já faleceu. Mas nós que estamos vivos temos a oportunidade de ainda carimbarmos a nossa passagem para morarmos com Deus na eternidade. E não precisarmos chegar ao lugar de tormento e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sabia, sabia. E desejo pensar também que Deus não é enganado, o coração de Deus não é enganado, Deus não está sendo bobinho para com a gente vai falar qualquer coisa e ele vai acreditar. Não. Ele sabe todas as coisas. Amanhã comemora da Reforma Protestante. O dia que homens, não foi apenas Lutero que fez essa reforma, mas outros homens juntamente com ele. Claro que ele foi um dos principais cabeças que ficou na frente, que sofreu muito por isso. Mas existem também outros homens e mulheres. Existe um livro chamado Reformadoras, da Ruth Salviano Almeida e da Jaqueline Souza Pinheiro. Um livro muito bom que fala das reformadoras. Mulheres também fizeram parte da Reforma Protestante, mulheres rainhas, mulheres esposas, e que fizeram parte da Reforma Protestante foram homens e mulheres usados por Deus. E amanhã é dia de lembrar, né? De lembrar que um dia homens e mulheres tiveram a coragem, a ousadia de fazer aquilo que era correto diante de Deus. Aqueles que eles ouviram e obedeceram à voz do Senhor, porque os caminhos estavam tortuosos. Mas também dia 2 é o dia de pregar àqueles que ainda não conhecem a Cristo, a salvação que é encontrada em vida em Jesus. Que nós possamos refletir nesses dias, nessas datas, e não nos perdemos dentro de tantas coisas que são faladas. Só um parêntese, até fora deste assunto, eu estava pensando hoje sobre como as pessoas são enganadas hoje em dia. Como as pessoas começam a falar, proclamar textos decorados. Aconteceu esse episódio aí no Rio de Janeiro, e quantas pessoas eu estou vendo quase que comemorando morte de policial. Também, por outro lado, pessoas comemorando morte de pessoas que estavam ali, traficantes, de pessoas que andavam em caminhos tortuosos. E como muitas vezes a gente tem que ter cuidado como cristãos, como nós vamos falar, o que nós vamos falar, sobre o que é o correto a se portar. Ninguém, nós não devemos nos alegrar por ninguém que morre longe de Cristo, porque essa pessoa está indo para o inferno. Glória a Deus por aquele que morre com Cristo, porque ele vai para o céu. Mas aquele que morre sem Cristo, seja bom ou mal, vai para o inferno, porque não é as bondades nossas do nosso coração que nos salvam. Mas também a gente também não pode ver enganado como se o sistema fosse algo bom, como se muitas vezes o governo só pregasse verdades, e como se as escolas só falem verdades. E por que eu tô falando isso? Porque nesse episódio que aconteceu, eu vejo muitas pessoas cristãs apoiando barbaridades, apoiando muitas vezes aquilo que não apoiaria se acontecesse com você.
Não estou dizendo aqui, irmãos, que é correto a gente glorificar e bater palmo porque o bandido morreu. Como eu falei anteriormente, essa pessoa, se ela não tivesse arrependido nos últimos momentos de vida, ela foi para o fogo do inferno. E de lá não vai mais voltar. E nós, como cristãos, não devemos nos alegrar nisso. Mas nós, como cristãos, também não podemos nos cegar que os homens, eles buscam, eles cavam suas próprias covas, muitas vezes. Uma coisa é uma pessoa morrer por uma bala perdida. Outras vezes é uma pessoa que está no caminho tortuoso, cava na sua própria cova. E um dia essa cova vai estar aberta, ela vai acabar caindo dentro. Então, a gente, como cidadãos brasileiros, a gente tem que estar na integridade, tem que estar com o nosso pensamento na realidade. E não nos prendemos a esses discursos que têm sido falados, porque tudo é um motivo para chamar alguém de fascista, tudo é um motivo para chamar alguém de religioso, tudo é um motivo para dizer que o crente é isso ou que é aquilo. Mas essas pessoas, elas adoram a Deus nos outros dias, na segunda, na terça? Quando o Rio de Janeiro não estava pegando fogo, essas pessoas tinham Jesus nas suas bocas, ou elas agora querem crucificar os cristãos, porque o cristão simplesmente não está apoiando ir lá e matar um policial. Ir lá e apoiando uma pessoa que cavou a sua própria cova, e não está lá dizendo, olha como o governo é isso e como é aquilo. A gente não pode ficar com esse discurso na nossa boca, irmãos, que o comunismo é bom, que a A Bíblia não é o nosso manual de fé e de prática, que as coisas não são bem assim, porque isso tudo é um discurso para descaracterizar a Igreja do Senhor. Porque o comunismo é uma das causas que mais mata cristão no mundo. E se você, como Igreja do Senhor, apoia esse tipo de comportamento, é porque você realmente também apoia esse outro tipo de comportamento para com os cristãos. Mas é bom a gente pensar que a Igreja do Senhor é apenas uma igreja. E se um sofre, todos sofrem. Então essas ideologias têm entrado como um discurso de bondade. Mas o homem não é bom. Deus é bom. E principalmente o homem que vive longe de Deus, este homem não é bom. Ele tem um coração corrompido pelo pecado. E a gente não precisa ver bondade onde não existe. A gente tem que ser pessoas reais, pessoas íntegras. A gente tem que buscar ser parecido com Cristo. Mas a gente não pode bancar os bobos que não sabem de nada. Deus quer pessoas inteligentes. Deus quer pessoas que buscam conhecimento. E Deus não quer pessoas alienadas. A não ser que seja alienada pelo Evangelho. Se você fosse chamado por ser alienado pelo Evangelho, até que tudo bem. Tranquilamente por isso. Mas o que eu tenho visto é a pessoa alienada pelo governo. A pessoa alienada por uma doutrina. Não doutrina cristã. Por uma ideologia. Por um ideal que não existe. Por uma falsa sensação de estar participando de algo. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, muitas vezes a gente está participando de algo, ainda mais quando aquele não tem a participação de Cristo. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. O cristão não é todo mundo. O cristão é a igreja do Senhor. Então que a gente esteja muito atento aos nossos posicionamentos, às nossas falas. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão vivos lá no Rio de Janeiro, no mundo afora, que estão sofrendo. Que Deus tenha misericórdia daqueles que perderam entes queridos, que eles possam encontrar Cristo, aqueles que estão vivos, porque depois da morte segue o juízo. Aqueles que perderam entes queridos, tanto de um lado quanto de outro. E que Deus tenha misericórdia. Porque o mundo da droga, da prostituição, das orgias, só dá isso mesmo. Porque o mundo jaz no maligno. E nós, como cristãos, sabemos que todo pecado tem uma consequência. Todo pecado. O pecado cometido por mim ou por você tem consequência. O pecado cometido pelo outro também tem consequências. E a consequência do pecado é o quê? O salário do pecado qual é? Senão a morte. Então a gente não pode tacar todo mundo no céu, não. Assim como essa passagem fala sobre o rico e Lázaro, os dois foram para o céu? Não. Porque o céu não é assim. O céu não é a casa da mãe Joana, como muitas pessoas usam até a palavra, a casa da mãe Joana que entra qualquer um. Ai, qualquer um no aspecto de só entra lá quem é santo, quem é puro, quem conheceu a Cristo. Eu e você podemos ser as pessoas melhores deste mundo, as pessoas mais bondosas. Podemos dar o nosso corpo em nome de Jesus em sacrifício a outras pessoas. Disso de nada valerá se nós não tivermos a Cristo. Então nós não podemos ser cegos e só porque uma pessoa morreu e dizer, ai, fulano foi, tá lá, tá melhor que a gente tá no céu, tá? Essa pessoa morreu com Cristo? Porque se não morreu com Cristo, me desculpe lhe dizer. Mas essa pessoa está igual, provavelmente está igual quem?
O rico ou Lázaro? O rico. Porque se ela morreu sem Cristo, ela está agora no lugar de pré-tormento, para ser atormentada pelo resto da eternidade. E nós, como cristãos, não devemos ter essas palavras mentirosas na nossa vida, dizendo, na nossa boca, dizendo, ai, fulano agora foi pro céu. Uma pessoa que vivia fazendo o errado, que vivia desagradando a Cristo, agora está no céu? Está no céu, meu irmão, minha irmã? A gente não pode ser esse tipo de crente falacioso, que fica falando mentira para confortar o coração dos outros. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E você pregando mentira ou pregando verdade, ela é fiel e verdadeira. Então, que nós devemos, em nome de Jesus, ter bastante cuidado com o que nós estamos falando no tempo de guerra, no tempo de calamidade, para nós não estarmos colocando na conta de Deus coisas que não estão na conta de Deus, colocando pessoas no céu, sendo que vivia como se estivesse no inferno, e fazendo a vida de outros um inferno, e conduzindo seus próprios passos ao inferno, e rejeitando a Deus. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Queira eu aceitar ou não, você aceitando ou não, fulano aceitando ou não. Ah, mas é uma forma de falar. Pois eu acho bom a gente, como cristãos, começar a ter cuidado da nossa forma de falar, para não estar pregando heresia e mentira por aí, ao invés de pregar a palavra fiel e verdadeira que pode salvar o ser humano. Porque eu dizendo, ah, fulano está no céu, se ele está no céu, eu estou pregando uma mentira, distorcendo a palavra de Deus. Mas eu dizendo, aqueles que morreram sem Cristo estarão indo para o inferno. Mas você que tem vida, ele está vivo, pode ir para o céu encontrando com Jesus Cristo. É muito mais fácil conduzir uma pessoa a Deus falando a verdade. Porque quem é que liberta, se não a verdade? A verdade que liberta, quem é a verdade, senão Jesus Cristo. Então é ele que pode libertar o ser humano. Então, meus irmãos, não vamos nos iludir com essas ideologias, não. O feminismo está aí, fazendo um monte de mulher odiar homem, sendo que Deus criou macho e fêmeas, criou para eles multiplicar, encher a terra, e fez um pro outro. Tá aí. O comunismo dizendo que é bom, que quer igualdade, que o dinheiro na mão de fulano é ruim, tem que ser na mão de ciclano, que todo mundo tem que ganhar igualmente, e que isso e que aquilo. A gente sabe que isso é apenas uma falácia. E se a gente continuar pregando essas falácias, a gente daqui a pouco vai estar tão contaminado que daqui a pouco a gente não vai saber nem quem nós somos. Então, vamos ter cuidado com esse tipo de falácia, com esse tipo de fala, que está rondando os nossos pezinhos, querendo fazer a gente descaracterizado, como igreja do Senhor misturado, dizendo que é pecado não é tão pecado mais, que as coisas mudaram para eles, não para a gente. E se mudou para você, meu querido irmão e amigo, conheça Jesus hoje, que senão sua alma pode queimar no fogo do inferno na eternidade. Encontre Jesus hoje, para que ele tire esses maus pensamentos, esses pensamentos tortuosos da sua mente, porque a gente ir para a igreja não nos faz salvo. A gente ser igreja do Senhor, ou seja, sermos membros de igreja quando estamos juntos, isso nos leva para o céu. Conhecer a Cristo, porque consequentemente se eu sou noiva é porque eu conheço a Cristo. Então vamos ter muito cuidado com esse tipo de argumentos, com esse tipo de falácias, que quer odiar isso, quer odiar aquilo, quer botar um alvo na cabeça desse, daquele. Nós somos igreja do Senhor. Desejamos que todos os homens se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas também nós temos consciência que tudo que o homem planta, isto ele vai colher. O nosso papel é pregar o evangelho, à torta e à direita, de um lado e do outro. Onde nós estivermos, o nosso papel é pregar sobre Jesus, dizer que ele pode libertar. Mas se o homem não reconheceu a Cristo, a gente não pode jogar ele em nenhum lugar que ele não vai estar. A gente não pode cair nesse tipo de conversa que anda rolando no mundo afora e no Brasil, que tem entrado com vontade. É a igreja inclusiva, que inclui todo tipo de comportamento. É a igreja que inclui pecado, é a igreja que inclui doutrinas, é a igreja que inclui ideologias, falácias. Pode ter o nome de igreja, de templo, mas ser templo e ser igreja é outra história. Então, nós, como Igreja do Senhor, vamos orar pelo Rio de Janeiro, pedir a misericórdia do Senhor sobre aqueles que moram lá, que possam conhecer a Cristo, que possam ser guardados, que não aconteçam mais mortes, em nome de Jesus. E aqueles que já morreram, com certeza, Deus já deu oportunidade para eles serem salvos. Agora, se eles estão ou não, é de acordo com a ação que eles tomaram em vida. Porque depois da morte, segue-se ao juízo. Amém, meus irmãos? Não se engane, não se engane. O sistema está aí para me enganar e te enganar. E se a gente bancar os bobinhos, não se preocupe, eles não vão se bancar os bobinhos, mas eles vão dar uma rasteira em mim e em você.
e vão incutir na nossa cabeça coisas desagradáveis ao Senhor. Amém? Vamos estar orando agora para encerrar. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, sua família e blinde em nome de Jesus seus pensamentos, seu coração, para que nada disso possa, em nome de Jesus, tirar a raiz, aquilo que está enraizado no nosso coração, que é a palavra de Deus, que a palavra do Senhor seja enraizada no nosso coração. Tome o lugar completo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor. Obrigado por cada um dos ouvintes, Senhor, que estão aqui ouvindo, que possam compreender, Deus, aquilo que foi falado, que não possam se contaminar, e em nome de Jesus, mas que o coração deles estejam guardados, livres, em nome de Jesus, dessas falácias. Pai amado, Pai querido, tem misericórdia daqueles que residem no Rio de Janeiro, tem misericórdia daquelas pessoas que estão ali sofrendo, feridas, magoadas, mas que o Senhor possa principalmente, Deus, curar suas almas, salvá-los, que o Senhor possa entrar no fundo dos seus corações. Pai amado, Pai querido, tem misericórdia de cada um daqueles policiais, em nome de Jesus, aquelas pessoas que perderam os seus parentes, os policiais que faleceram também. Conforta o coração de cada um dos familiares, que eles possam te conhecer também e serem confortados em Ti. Pai amado, Pai querido, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Nós vamos assim, nos tornarmos uma nação comunista em nome de Jesus, está repreendida em nome de Jesus. Nós não vamos se tornar uma falsa, em nome de Jesus, uma falsa nação que adora a Deus, mas na verdade não adora a Ele, Senhor, não adora a Ti. Tem misericórdia, Senhor, Pai. Te peço também por aqueles que sofrem, que padecem pela igreja perseguida. Em nome de Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos. Ajuda nossos irmãos da Nigéria, que têm sofrido, que têm sido expulsos de casa. Tem misericórdia daqueles que sofrem. Pai amado, Pai querido, nos dá um restante de dia abençoado. Guarde nossa mente, blinde nosso coração. Em nome de Jesus, teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. E assim, Pai, nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo e Cristo vive.